A Computex acabou, trouxe uma tonelada de novidades, um monte de hardware novo, um monte de laptops, soluções malucas, sockets, processadores. Quem é mais velho, assim, tipo eu, deve lembrar alguns anos atrás, tudo era Pro. Era Office Pro, cadeira Pro, computador Pro, processador Pro. Aí agora a gente está na moda do gamer, né? A gente estava no ciclo gamer, agora estamos no ciclo IA. E sabe lá Deus onde isso vai parar, né? Tem sempre essas palavras que a galera coloca em tudo, assim, e não... Só porque é a palavra da moda, mas aquele negócio, né? Igual na época das .com. Teve uma época que era tudo .com, gente colocando dinheiro em tudo que tinha de .com, se ouvia falar de .com o tempo inteiro, até que teve a explosão da bolha, a galera perdeu uma grana, enfim. Mas no fim das contas, algo sempre sobra, que meio que muda o mundo, né? Foi daí que veio a Amazon, por exemplo. É a mesma coisa também com toda a história do blockchain. Você teve toda aquela coisa, a gente jogando dinheiro em coisa, tudo que tinha o nome de blockchain, NFT e coisa do tipo. Parece que o treco deu uma estourada agora, deu uma baixada, mas você pega Bitcoin, tá aí, né? Então sempre tem aquele negócio, tem o hype, mas tem algo que sobrevive e que faz as coisas serem muito diferentes depois, né? Acho que com inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Ora, isso que você falou levanta uma questão bem interessante para a gente especular. Se esse padrão se repetir, o que tende a acontecer, né? O que você acha dessas coisas de IA que estão surgindo, que pelo menos a gente viu até agora, que tem esse potencial de sobreviver ao hype, digamos assim? De todas as visões de implementação de AI que eu vi até agora, tipo, para consumidor, eu acho que é a mais correta, a que mais empolgou as pessoas também quando foi divulgada, e que a gente não tem uma garantia que vai funcionar do jeito que estão prometendo, mas pelo menos eu acho que é a visão correta, que é da Apple mesmo, que é da inteligência artificial como um assistente pessoal. É um Jarvis, né? É isso que você quer que a inteligência artificial seja. Se seu Jarvis te conheça no contexto pessoal, claro que com várias garantias de segurança da sua informação, que pelo menos a princípio a Apple tentou dar, e que possa te ajudar nas suas tarefas pessoais, organizar seu dia, ter um contexto pessoal seu para passar a informação que seja mais relevante para você no momento que você precisa. Eu acho que essa é a visão correta, tá? Eu acho que claro que muito dessas propostas generativas que a gente está vendo, principalmente de imagem, elas vão passar a existir, vão passar a fazer parte da vida, né? Geração de imagem, geração de áudio, coisa do tipo. Mas eu acho que a coisa que tende a durar, a permanecer, e que vai mudar o mundo de fato é a inteligência artificial como assistente pessoal. É o que eu já falei, eu queria criar a escala de jarvismo para essas reais pessoais. Quão perto elas estão do Jarvis do Homem de Ferro? E eu acho que o que a Apple apresentou com a Siri é a coisa que mais se assemelha a essa abordagem, a essa vertente. Claro que a gente não sabe se vai funcionar do jeito que a Apple está prometendo, porque a Siri nunca funcionou do jeito que eles prometeram. Mas eu acho que pelo menos a visão deles, a proposta é a correta. A gente tem algumas tentativas do mercado de chegar próximo disso, né? A gente já teve a Siri com algumas interações aí, ficando algumas vezes melhor, algumas vezes mais complicado. A Alexa também, que tem superpoderes. Se você tem uma casa que é toda conectada assim, a Alexa é uma mão na roda para manter tudo sob controle. Mas né, não tem como a gente não deixar de citar a coitada da Cortana, né? Que tinha tanta expectativa em cima Verdade. dela e nunca passou de um Cortana me fala qual que é a temperatura, né? Porque era o mais longe que dava para ir com a Cortana do Windows. Mas esse é um dos pontos que a gente ainda precisa meio que superar o que essas tecnologias têm a se provar. Que nem o Leon falou, assim, uma coisa é você ver a apresentação lá, onde tudo sempre funciona maravilhosamente bem. Outra é na prática, no uso das pessoas. Eu tenho, por exemplo, uns Echo Dots aqui em casa, os Google Assistentes, né? Como é que é? Os Google Nests. Eles são bons para você dar comandos de voz e fazer algumas coisas. Eles conseguem fazer consultas do tempo, igual você falou, e outras coisas, de fazer alguns lembretes, esse tipo de coisa. Eles realmente são bons o suficiente para isso. E eles têm até uma linguagem natural que é, em algum nível, envolvente, assim, incrível, como se fosse um assistente. Mas quando se passa a fazer tarefas um pouco mais complexas do que uma ação individual, tipo
o que acontece com aqueles plugins que você precisa adicionar na Alexa para ela controlar certos ambientes de uma forma um pouco mais complexa, dá para ver que eles se perdem um pouco. E muitas vezes dão umas respostas meio esquisitas. Às vezes você pergunta umas coisas e ele responde algo que não tem totalmente a ver. Eu assisti a WWDC também, não sei se o Leon viu ela inteira, da Apple, mas o que eles mostraram lá eu achei particularmente legal também. Quase tudo, não vou dizer que tudo me impressionou, mas essa ideia de ser um assistente pessoal também me parece que seja uma daquelas coisas que pode sobreviver esse hype, assim como essas ferramentas generativas de texto, especialmente, que está em tudo que é lugar hoje em dia. Eu acho que o grande problema com esses dispositivos de AI que saíram, tipo o Pin da Humane e também o Rabbit, é que eles basicamente estavam correndo uma corrida para sair antes de Google e Apple apresentarem as soluções deles. Porque uma vez que a solução de Google e Apple está aí fora, né, você já tem um celular de uma das duas no bolso, então não tem por que você adquirir um dispositivo dedicado para esse tipo de coisa de inteligência artificial. E obviamente que essas são empresas pequenas que não estão gerando os próprios modelos, né? Elas estão basicamente pegando APIs e conectando em vários modelos que já existem, esperando pelo melhor. Então, assim, não é uma solução muito redonda, vamos colocar assim. Claro que a gente tem, por exemplo, a Apple ligando no nível de sistema, né? Agora, na proposta dela, o iOS e o macOS com o ChatGPT, mas claro que isso é um adicional, né? Você tem que pedir para fazer uma pesquisa no ChatGPT. A Apple tem o próprio sistema dela, que é o Apple Intelligence, que não depende disso. E aí, como ela tem controle do sistema inteiro, ela pode garantir que as coisas que as coisas vão se articular de uma forma correta, coisa que não tem como a Humane nem o pessoal lá do Rabbit conseguir fazer, né? Em particular, esses dois casos aí são dispositivos que pareciam mais interessantes no começo, mas depois eu acho que as pessoas foram, enfim, tendo contato, entendendo como eles funcionariam, tanto que no início desse mês a Humane parece que estava tentando se vender para HP por coisa de $1 bilhão, uma coisa assim, porque viu que provavelmente não vai conseguir competir com as outras gigantes, igual o Leon falou. E o R1 lá acabou se provando meio que um smartphone, mais ou menos, um smartphone Android com algumas limitações, que o pessoal já conseguiu hackear, instalar outros aplicativos e extrair o APK que fazia as coisas das inteligências artificiais e rodar em celulares normais, enfim. É aquela coisa de que realmente poderia ser um celular e não foi. Era um dispositivo diferente para tentar, talvez, vender algumas unidades antes que fosse tarde demais, surfando um pouco o hype da AI, mas que trazia essa premissa que é interessante de você ter um assistente, uma forma diferente de você interagir com seus dispositivos ou alguma coisa assim. Particularmente, eu sempre achei muito legal essa coisa de projeção, tipo o AI Pin tinha, mas quando você vai realmente utilizar, não parece ser utilizável, não tanto quanto uma tela. Não sei qual que é a opinião de vocês quanto a isso, mas eu sempre achei legal as coisas projetadas, meio Tron, assim, sabe? Uma coisa do tipo. O Rabbit Air One ali até tinha, se você parar pra pensar, a forma dele funcionar lembra o que seria você pedir para alguém fazer por você mesmo, né? A pessoa iria no site, ia tentar fazer o pedido para você e tal. Mas as tentativas que eu vi da galera operar realmente não era muito funcional, ele errava mais do que acertava e, enfim, não se justificou no fim das contas. E agora que a gente vê uma versão disso melhor integrada com o Android, com iOS e coisas do tipo, agora com Windows, talvez, provavelmente. A gente vai falar desses computadores daqui a pouco, e com o próprio macOS. Parece que é bem mais promissor do que o que essas empresas estavam propondo. Apesar da ideia ser boa, a execução não foi lá grande coisa, né? Eu tava pensando nisso outro dia. Se eu acho que o que vai perdurar, né, ao hype, vai ser o esquema do assistente pessoal, da inteligência artificial como assistente pessoal que tem informação contextual sua, né? Que é de fato a grande diferença do que a gente tinha antes com Siri, Google e coisa do tipo, é porque ele não tinha contexto. Você podia você podia pedir para ele olhar no seu calendário, mas ela não sabia de fato o que fazer com essa informação, né? Normalmente você usava para pedir coisas aleatórias, ligar sua luz, perguntar qual que é a capital do Nepal, esse tipo de coisa. A grande mudança é isso. Se isso é a coisa que vai durar, eu acho que o grande problema hoje, que é a grande coisa que está errada,
tá? Que eu acho que não vai funcionar. E aí que entra a escolha, a visão do Google para esse futuro de inteligência artificial, tá? Porque eu acho que é tão diferente do da Apple, porque o que eles apresentaram, o Gemini, o principal uso que eles estão dando é para busca. É basicamente vai ser uma substituição do tipo de busca que você faz no Google hoje. Em vez de você ter vários sites linkados para você, os sites vão aparecer lá embaixo ainda, mas por cima ele vai gerar uma resposta, vai gerar um conteúdo baseado na sua busca, na sua pesquisa. E isso, para mim, tipo assim, isso é a coisa que vai fracassar retumbantemente. Porque eles não vão conseguir superar o problema, entre várias coisas, da inteligência artificial entender contexto. Por isso que teve aquela coisa que saiu agora do Gemini nos mercados, se não me engano, foi só nos Estados Unidos até agora, que eles abriram para essa busca com inteligência artificial, né? Que eles anunciaram. Teve aquele negócio da pessoa perguntar como é que faz pro queijo ficar mais coladinho na pizza, né? Não soltar da pizza. Aí ele recomenda que coloque cola, né? Aí foram procurar de onde que ele tinha tirado essa resposta. Era uma resposta, tipo assim, irônica, sarcástica, enfim, que um cara deu no Reddit. Só que a inteligência artificial não tem contexto de ironia, de sarcasmo, né? Ela pode gerar ironia e sarcasmo, mas ela não consegue entender direito se eu estou usando. Então esse é um problema para ser uma coisa que substitui um sistema de busca que vai buscar em toda a internet e te entregar uma resposta gerada, baseada nessas informações que ela captou. Na qual ela foi treinada, desculpa. E teve um outro também que ela buscou uma matéria do The Onion, que é um jornal conhecido aqui por ser um jornal de notícias inventadas, né? Humorísticas. E ela deu como se fosse verdade também. Então, assim, eu acho que a abordagem do Google é a mais errada. Eu acho que porque o Google quer, como a principal renda dele, né? Grande parte, pelo menos. Não sei como é que tá a distribuição de renda do Alphabet agora, de revenue do Alphabet. É busca. Eles ganham muito dinheiro com busca. Então, obviamente, que eles vão pegar a inteligência artificial, a gente vai aplicar na busca para a gente continuar na frente, o Google como principal mecanismo de busca usado. E tem essas coisas que eles não conseguem superar. Outra coisa também é a tal da alucinação. A inteligência artificial alucina. Ela gera, se você perguntar uma coisa e ela não souber, ela inventa, né? Isso é um problema para esses modelos generativos, né? De texto e tal. E eles não vão conseguir superar isso tão cedo, eu acho. Então, você usar a inteligência artificial para substituição do que a gente usa hoje como mecanismo de busca na internet, eu acho que é um erro, e eu acho que isso está colocando o Google muito atrás. Tá? Eu não vi o Google, pelo menos, apresentar um sistema de assistente, né, como a Apple propôs, que seria o uso da Apple Intelligence e tal. Então, eu acho que eu acho que a proposta do Google é aqui agora, do jeito que a gente está vendo a evolução de inteligência artificial, a que mais tende a fracassar, e da Apple a que tende a vencer, eu acho. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.